Pessoal, vocês já pararam para pensar quanto tempo a gente desperdiça do nosso dia a dia, na nossa empresa, com as nossas pessoas, com o nosso time, por não ter planejado da maneira correta? As pessoas geralmente até utilizam a palavra planejamento como outras coisas, né? Para outras coisas, por exemplo, organização, a parte de estruturação. Muita gente me procura aqui no meu processo de mentoria consultiva e fala assim: Giovanni, eu sou muito desorganizado, eu gostaria de ter mais organização, eu gostaria de trabalhar a parte administrativa da minha empresa de uma maneira mais ordenada e saber planejar direito tudo aquilo que eu vou fazer e tal. Gente, assim, ó, o planejamento ele é um processo que ele não pode ser visto como um único momento de atuação e esquecer e aí depois só ir atualizando alguma coisa de uma maneira muito sem regras, né, sem metodologia. O planejamento, como eu venho falando aqui no nosso canal, ele é um processo e por ser um processo ele precisa ter uma sequência, ele precisa ter etapas e em cada uma dessas etapas eu preciso saber o que eu vou fazer para que esse planejamento tenha um foco futuro, né, porque a gente sempre faz planejamento de curto, médio e longo prazo. E para que essas três visões que a gente possa ter, possa trazer efetivamente resultado para a gente, enquanto profissionais, enquanto empresários e também para o nosso negócio. E para que isso possa acontecer na prática, né, esse planejamento ele precisa ser muito bem desenvolvido e estruturado. Quando eu falo desenvolvimento e estruturação, isso eu já falei aqui em alguns outros vídeos, né, eu uso sempre três palavras aqui para pensar tanto estratégia quanto planejamento, a parte de gestão, a parte de controle e os outros métodos que eu venho trabalhando aqui para passar para os meus mentorados, para as pessoas que me procuram aqui, algo de concreto para que elas possam implementar nas empresas e ter resultado, né? Esses três verbos, né? Desenvolver, estruturar e implementar, eles são muito importantes, eles precisam ser respeitados durante esse processo, que é o processo de planejamento. Eu trabalho muito com planejamento anual e desdobro ele em semestral, trimestral e mensal porque eu desenvolvi uma metodologia chamada planejamento anual que faz com que o empresário tenha nessas quatro visões, né, do mês, do trimestre, do semestre e do ano, um passo a passo para seguir com as metodologias e as ferramentas corretas para que ele consiga, ao longo desses 4 momentos, né, fechar o mês, olhar o trimestre, fechar o trimestre, olhar o semestre, fechar o semestre e olhar o ano. É sempre um ciclo, que eu chamo de ciclo de excelência, que precisa ser cumprido, mas para ele ser cumprido com bastante eficácia, com bastante eficiência e também produtividade sua, principalmente em relação ao seu tempo e ao seu dinheiro, até porque tempo é dinheiro e a gente que não tem muito tempo, é pequeno, precisa trabalhar aí de uma maneira a sair cada vez mais do operacional, para pensar nessa estruturação, para fazer com que a empresa caminhe, você vai precisar utilizar esses três verbos sempre. Anotem aí: desenvolver, estruturar e implementar. Desenvolver porque você vai precisar parar em alguns momentos, né, para desenvolver o seu planejamento mensal, trimestral, semestral e anual. Estruturar porque você vai ter que, depois que desenvolveu, depois que você escreveu e detalhou isso da melhor forma possível, você vai ter que dar estrutura. Essa estrutura, ela vai para que lado? Ela vai para uma estrutura de recursos, né, de financeiros, recursos de pessoas, recursos de tempo, recursos de tecnologia muitas vezes, porque você vai ter que proporcionar recursos para cada uma daquelas atividades ou ações que você previu nessas 4 visões, mensal, trimestral, semestral e anual, para que você sempre olhe para frente sabendo aquilo que você vai alcançar e saiba quanto você vai ter que investir, quem vai fazer o quê e se todas as atividades contêm todos os recursos necessários para elas serem cumpridas, para que eu não seja pego desprevenido, vamos dizer assim, né? Para que eu não seja pego aí de última hora com questões que são muito cruciais para mim ou para o meu negócio.
Então, já que eu quero me organizar mais, já que eu quero me estruturar bem, eu preciso ter esse desenvolvimento primeiro e essa estruturação muito bem definidas e muito bem escritas e detalhadas no papel, né? Eu dou ferramentas aqui para os meus mentorados exatamente para que eles consigam, a partir dessas ferramentas, monitorar isso ao longo do mês, do trimestre, do semestre e do ano, mas você vai precisar fazer isso de uma maneira bastante focada. E por último, implementar. Todo planejamento precisa ser implementado, senão vira sonho, senão não vai ser algo desdobrado, inclusive, da sua estratégia, né? Eu venho falando, já vim falando de estratégia há algum tempo aqui no canal, como é que a gente trabalha a estratégia de um negócio, que é o primeiro dos temas, né? Depois a gente trabalha o planejamento anual e desdobra ele nessas 4 visões: ano, semestre, trimestre e mês, e depois a gente passa ali para a parte de gestão e, por último, a parte de controle da rotina. Esse ciclo que eu chamo de ciclo da excelência, ele vai contar com essas 3 etapas, né? De desenvolvimento, estruturação e implementação. Pense nessas 3 etapas para cada um desses temas ou para todos os temas que você quiser aí no seu negócio. Se você consegue desenvolver, que é detalhar, discutir com as pessoas, fazer brainstorming e chegar numa conclusão daquilo que você tem que fazer, e depois estruturar isso, ou seja, dar condições para que isso seja realmente feito, colocado em prática, seja com recursos, seja com dinheiro, seja com TI, independente daquilo que for necessário. E por último, se você consegue implementar, ou seja, colocar na prática o máximo dessas ações, se não todas elas, né? Quanto mais exato a gente for no planejamento, mais detalhado for, a gente vai conseguir implementar mais, maiores serão os seus resultados. Então, fica aqui o meu conselho, utilize esses 3 verbos aí: desenvolver, implementar desenvolver, estruturar e implementar, para que você consiga utilizá-los no passo a passo do seu planejamento anual, desdobrando ele nessas 4 visões, para que você consiga fazer dele o sucesso aí para a sua carreira como empresário e também em direção às metas e objetivos que você traçou aí para o seu negócio, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.